Oi, meus amores, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bactérias e bacterioses, as doenças causadas por essas bactérias. Para começar, vamos lembrar um pouquinho como que fica a classificação dessas bactérias dentro dos reinos. A gente tem duas formas de classificar essas bactérias. Quando a gente tem a divisão dos reinos em 5 reinos, as bactérias estão dentro do grupo das moneras, né, dos reinos das moneras. Dentro aqui desse grupo, elas estão misturadas junto com as arqueias. Já nós temos outro tipo de classificação que é mais recente, que divide em 6 reinos. Quando é essa classificação em 6 reinos, a gente tem que o reino Monera se divide em bactérias e arqueias. O que caracteriza essas bactérias e arqueias estarem juntas no reino Monera? Elas são procariontes, ou seja, não tem envoltório nuclear, não tem membrana nuclear, o núcleo não está organizado dentro de um pacotinho e não tem organelas. Quem são as organelas? Mitocôndria, complexo de Golgi, assim por diante. Esses organismos, tanto as bactérias quanto as arqueias, são unicelulares. Mas o que diferencia tanto elas assim para elas terem que dividir em 6 reinos, né? Separar as duas? O que aconteceu? Brigaram? Não. As bactérias, elas são diferentes das arqueias porque as arqueias elas têm histonas. O que são elas? Histonas são proteínas que ajudam a organizar o DNA. Essas histonas, elas aproximam essas arqueias do grupo dos eucariontes. Os eucariontes são os organismos que têm núcleo organizado, que o DNA está dentro do núcleo. Então, essas histonas fez elas ficarem separadas das bactérias na divisão de 6 reinos. O corpício das bactérias é mais ou menos desse jeito aqui, ó. O que acontece? Nós temos lá o material genético DNA solto dentro dessa célula. Esse material genético está solto em um citoplasma. O que é o citoplasma? Citoplasma é o líquido de dentro da célula. Também pode ter um plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio é um DNA extra, além, né, do DNA cromossomial. Então, é um DNA extra que pode conferir algumas formas de resistência para essas bactérias. Por exemplo, pode ter uma resistência de antibióticos nesse plasmídio. Tem os mesossomos. Mesossomos são essas invaginações aqui, ó, essas entradinhas para dentro da célula. Esses mesossomos, alguns cientistas acreditam que eles ajudam na divisão dessa célula. Que eles vão dar uma guiada ali, ó, DNA vem para cá, DNA vai para lá, é mais ou menos assim. Ribossomos. Ribossomos são essas bolinhas aqui dentro. Ribossomos, eles vão ajudar na síntese de proteínas dessa bactéria. Flagelos, esses pelinhos aqui, né? Esses rabinhos aqui. Os flagelos ajudam na locomoção dessa bactéria. E essa bactéria, ela está envolta por 2 ou 3 camadas. Quem são essas camadas? A primeira camada, a mais interna, é a membrana plasmática, envolve a célula. A segunda camada é a parede celular, que vai ser um envolvimento dessa célula que vai ajudar o formato dela. E algumas bactérias têm uma camada extra, mais externa ainda, que é a cápsula, encapsuladas. E pilos. Pilos são esses pelinhos aqui que vão ajudar uma troca de material genético de uma das formas de reprodução que a gente vai falar já já. O que mais que caracteriza essas bactérias? As bactérias são unicelulares, lembra lá? Mas elas podem viver em colônias, elas podem viver agrupadas. Podem ser autótrofas ou heterótrofas. Autótrofas são aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento. Mais certo aqui de falar é conseguem produzir a matéria orgânica. Alimento, matéria orgânica, é um termo chiquérrimo. E os heterótrofos? Heterótrofos são organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Essas bactérias podem ser aeróbias, anaeróbias ou aeróbias facultativas. Assim, vocês estão entendendo que elas podem ser de tudo, né? Aeróbias são as bactérias que respiram com oxigênio. Anaeróbias são as que não respiram com oxigênio. Digo mais, elas morrem em presença de oxigênio. E as aeróbias facultativas são as bactérias que tanto faz. Tem oxigênio, ela respira com oxigênio. Não tem oxigênio, ela dá um jeito também, respira de outra forma, elas se viram. Algumas bactérias podem formar esporos ou endósporos. O que acontece? Elas vão sofrer uma grande desidratação, degeneração de algumas partes dela para ficarem no formato de endósporo. Isso acontece
quando elas estão em um ambiente que não é muito adequado para elas. Está faltando alguma coisa, não está legal. Então elas ficam nesse estado como se fosse uma dormência, ficam ali hibernando, sabe? Ah, quando o mundo melhorar, eu saio. É uma opção legal, né? Eu ia gostar. Então elas ficam nesse estado latente, metabolismo muito baixo e ali ó, só esperando o lugar ficar melhor. Reprodução. As bactérias se reproduzem muito rapidamente, olha aqui. É uma reprodução assexuada, não quer dizer que elas não fazem sexo. Quer dizer que elas não trocam gametas, elas não trocam óvulos e espermatozoides. O nome dessa reprodução tem vários. Essa reprodução pode ser chamada divisão binária, ou cisparidade, ou fissão binária, que quer dizer a mesma coisa. É ter uma célula mãe que vai duplicar o seu material genético. Olha lá, tinha um material genético, agora tem dois. Duplica esse material genético e divide a célula em duas. Duas células filhas exatamente iguais, idênticas, clones da célula mãe. A reprodução dessas bactérias, por ser assexuada, ela não causa muita variabilidade genética, então fica tudo meio igual. Para melhorar essa situação de não ficar tudo tão igual assim, elas podem fazer algumas recombinações genéticas de três formas. Conjugação, que é o A, que está nessa imagem aqui. Transdução, que é o B, que está nessa imagem de cá. E transformação, que é o C, que está nessa imagem de cá. Isso varia um pouquinho cada uma das bactérias quando acontece. A conjugação é quando uma bactéria duplica o seu plasmídio, lembra lá o DNA secundário, e passa esse plasmídio por uma ponte para outra bactéria. Então, ela passa o plasmídio. Já na transdução, acontece quando um vírus bacteriófago, porque vai atacar essas bactérias aqui, insere o seu material genético. E quando essa bactéria para de fazer as suas funções, lembra dos vírus? Começa a fazer as funções para esse vírus, produzir novas estruturas para formar novos vírus. Quando esses vírus forem soltos, alguns deles tiveram alguns errinhos, olha lá, ó. Alguns deles estão transportando, em vez do DNA viral, estão transportando o DNA da bactéria. Errou. E aí, quando esse vírus for contaminar outra bactéria, ele vai passar o DNA bacteriano. Tá tudo sob controle, vai adicionar aqui, ó, vai ser um plus, um pacote adicional para essa bactéria aqui. Então, ela engloba um DNA bacteriano diferente. Já no C da transformação, se uma bactéria morrer, né, ela vai deixar seus fragmentos no ambiente, e esses fragmentos estão inclusive o seu DNA. Então, esses fragmentos estão lá no ambiente. A bactéria pode passar por aqui e receber uma parte, uns fragmentos desse DNA de uma bactéria anterior. Esses fragmentinhos aqui, ó. E aí, esse DNA vai ser incorporado nessa bactéria e ter essa recombinação. Adiciona mais um pacotinho adicional aqui para essa bactéria com os fragmentos. Importância das bactérias, para que a gente usa elas, o que elas servem ou não servem para a gente, ajudam ou não ajudam. Saúde pública, as bactérias são causadoras de muitas doenças, mas elas não causam só doenças. No seu corpo tem muitas bactérias e você não está doente o tempo todo. E o tempo todo você tem muitas bactérias. Então, algumas causam doenças, outras não. As que não causam, elas podem ser utilizadas na biotecnologia, por exemplo. Isso aqui é um exemplinho de biotecnologia. Lembra que a reprodução delas é super rápida? Então, eu posso usar essas bactérias com reprodução super rápidas e inserir dentro delas algum gene, alguma característica que eu tenho interesse. Por exemplo, insulina. Ah, eu quero produzir insulina. Então, eu pego lá o DNA que fala, olha, essa é a receita para produzir insulina. Pego aquele fragmento, coloco dentro do DNA da bactéria e falo assim, vai bactéria, reproduz. Ela vai se reproduzir muito rápido e vai acabar sintetizando a parte que está escrita desse gene. Vai acabar sintetizando as proteínas que eu tenho interesse, inclusive a insulina utilizada para as pessoas que têm diabetes. Na indústria alimentícia, nós utilizamos as bactérias, por exemplo, para a produção de queijos, de iogurte. Elas são decompositoras, então elas ajudam nos ciclos dos nutrientes. Qualquer animal que morre, qualquer planta que morre, todos os nutrientes dessa planta, desse animal, vão retornar para o ambiente por causa dessas bactérias, desses organismos decompositores. A gente pode usar ela na aplicação de botox, né? Já vou aplicar, né? Mentira.
mas é utilizada a Botox, a gente vai falar da toxina botulínica já já. Fixação de nitrogênio, né? Elas auxiliam a aumentar, na verdade, receber o nitrogênio que está na atmosfera e incorporar, fixar esse nitrogênio no solo, e elas estão presentes no nosso corpo. Falei lá da pele, né? Na pele a gente tem muitas bactérias, no nosso sistema digestório tem muitas bactérias, elas ajudam a fazer várias funções para o nosso corpo. Pensou em bactéria, pensou em doença com bactéria, você fala assim, tratamento é com antibiótico. O que o antibiótico faz? Ele vai afetar algumas funções ou algumas estruturas dessas bactérias. Então, ela pode quebrar aqui ó, a parede celular, vai estraguei seu formato, pode quebrar a membrana, ela vai impedir essa duplicação aqui, ó, a transcrição, né, síntese de proteínas dessas bactérias, então estraga as funções dela. Exemplo, penicilina é um antibiótico antiguíssimo, que ele é de um fungo penicillium, e essa penicilina ela é utilizada até hoje e ela ataca a parede celular das bactérias, essa camada aqui, ó, externa das bactérias. E nós temos também um tema maravilhoso, superbactérias, né? As superbactérias são bactérias que elas são resistentes aos antibióticos. O que acontece? Essas superbactérias elas podem ter essa resistência no plasmídio, lembra lá, que é o DNA extra. Elas podem ter alguma alteração no seu material genético que faça elas serem resistentes. Professora, o que isso quer dizer? Quer dizer que no mundo, hoje, a gente tem bactérias que são muito suscetíveis aos antibióticos. Falou antibiótico, a bactéria já arrepia e fala, não aguento, vou morrer. Tem algumas bactérias que têm uma suscetibilidade intermediária e tem umas que são resistentes. Fala assim, pode vir que eu aguento, vai dar tudo certo. Quando você tem uma doença, você vai ter um grupão de bactérias, tudo misturado, tanto boa, muito resistente, pouco resistente, tudo no meio. Um boom de bactérias diferentes. Aí você está com essa infecção com um mix de bactérias. Você pode usar um antibiótico, só que você não fala assim, 10 dias de antibiótico, chato, né? Vou usar menos. Sentiu uma melhoradinha, já parou de usar. O que acontece? Você sentiu essa melhoradinha e parou de usar, as bactérias que eram um pouquinho mais resistentes, que estavam lá, acho que eu aguento, aguentaram realmente, sobreviveram nesse seu uso errado dos antibióticos. Você matou as bactérias mais sensíveis, que arrepiavam só de falar antibiótico, e as que eram mais resistentes sobreviveram. Sobreviveram, tá meio vazio o ambiente, o que elas vão fazer? Reprodução, óbvio, por que não? Aí elas começam a fazer as suas reproduções e aumenta. De repente, você não tem mais uma infecção com um mix de bactérias diferentes. Agora você tem uma infecção que todas elas falam assim: vem aí, antibiótico, quero ver o que você vai fazer comigo. Então, cada vez mais a gente vai selecionando essas bactérias com o uso errado de antibióticos. Há um tempo atrás, quando eu era jovem, podia comprar antibiótico sem receita nenhuma. Você ia lá e falava, quero antibiótico. E aí, qualquer dorzinha de garganta, independente de ser com bactéria ou não, a mãe ia lá e dava um antibiótico e via se tinha resolvido. Então, isso aumentou muito o número de superbactérias, um perigão.